Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para mais uma meditação no livro do Apocalipse e nós vamos falar a respeito do sétimo selo que será aberto. O texto para nossa meditação está em Apocalipse, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 6. Então vamos para a nossa meditação? Diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Olha só que interessante, que texto fenomenal, porque se a abertura dos 6 primeiros selos foram importantes, imagine só a abertura deste 7º selo, pois dele vem as 7 trombetas e em seguida as 7 taças da ira de Deus. Assim, este 7º selo abre um leque de acontecimentos ainda muito mais importantes do que os anteriores. Temos aqui um paralelo com o Antigo Testamento, pois a mesma forma pela qual os filhos de Israel, durante 6 dias, tiveram que dar uma volta por dia em torno dos muros de Jericó, ou da cidade de Jericó. E no 7º dia, eles tiveram que dar 7 voltas para que então as muralhas caíssem. Assim acontece com a abertura deste último selo. O fato semelhante também ocorreu com Jó. Os seus amigos viram que o seu sofrimento era tão intenso que ficam sentados e calados junto dele durante 7 dias. A abertura deste selo nos leva a meditar na infinita paciência de Deus, quando procura prolongar os seus juízos, a fim de dar aos homens mais tempo para pensarem e assim voltarem-se para Ele. Muitas vezes achamos que a justiça divina demora, mas a verdade é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, aguarda
pacientemente que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. É o que o Espírito Santo fala por intermédio do apóstolo Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui eu quero levar você a entender o tamanho da misericórdia do nosso Senhor, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele é longânimo, ele é paciente, ele é amoroso. A Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. O querer de Deus, a vontade de Deus, é que todos alcancem a salvação. Essa é a vontade de Deus para com todos. O Senhor Jesus, ele quer salvar o católico, o espírita, o bandista. O Senhor Jesus, ele quer salvar a lésbica, o homossexual. Ele amou o mundo. Mas presta atenção. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. É importante você entender isso. Porque a nossa geração tem que aprender a fazer isso. A denunciar o pecado, mas amar o pecador. Eu amo o homossexual. Eu só não amo a prática da homossexualidade. Eu amo todas as lésbicas. Eu não amo a prática do lesbianismo. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Eu amo todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que essas pessoas andam praticando. Compreende, sim ou não? Agora, olha que interessante. Notamos que não foi por meia hora exatamente, mas cerca de meia hora. Pois no céu, onde está o trono de Deus, não existe o fator cronológico, não existe tempo, uma vez que não existe o sol para determinar minutos, dias, meses e anos. O próprio Deus é a luz dos céus. Portanto, tudo lá é um eterno presente, porque lá está aquele que era, que é e que há de ser. Então, vejamos o que pode significar este tempo de cerca de meia hora que fala no capítulo 8, no livro do Apocalipse. A grande tribulação durará 7 anos. Corresponde à 70ª semana dos anos de Daniel. Uma semana de anos tem 7 anos, pois cada dia representa um ano.
A 70ª semana corresponde aos 7 anos de tribulação. Agora entenda isso. Meia hora são 48 avos do dia, que neste caso é um ano. Visto que o ano bíblico é contado como ano lunar, de 360 dias. Chegamos a 7 dias e meio. Entende? Isto é, esta meia hora corresponderia a 7 dias e meio. Olha que interessante. Acreditamos então que no 7º selo, o Senhor Deus, em sua infinita longanimidade, dá mais 7 dias e meio de prazo para que as pessoas possam se voltar para Ele. Isso é interessante, que lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 4, aconteceu quando Noé, ele entra para dentro da arca junto com seus familiares. Isso aconteceu também no tempo de Noé. Quando ele acabou de construir a arca, entrou nela com sua família e os animais. Olha o que diz o texto bíblico. Porque daqui 7 dias, olha só, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Deus poderia fazer chover imediatamente, após todos terem entrado na arca. Mas não. Ele esperou mais 7 dias para então fazer chover. Significa que ele estendeu a mão por mais 7 dias além do já estabelecido. Podemos concluir que o Senhor sempre procura esgotar todo o tempo para que ninguém se perca. Então isso aqui é importante você entender, é que Deus, ele vai dar o tempo que for preciso para que todos alcancem a salvação da alma. Mas se a maioria das pessoas estão rejeitando a salvação, a palavra de Deus, que culpa que Deus ele tem nisso? Nós pregamos o evangelho, falamos de Jesus, nós estamos propagando a mensagem da fé para as pessoas abandonarem o pecado, entregarem a vida ao Senhor Jesus. E a maioria das pessoas, elas estão envolvidas com as coisas deste mundo. Deus está dando tempo para essas pessoas se arrependerem? Sim. Mas o que acontece aqui é que uma hora esse tempo vai terminar. E não vai haver mais tempo para nada. Como aconteceu na época de Noé. Aquelas pessoas tiveram tempo suficiente para entrar na arca, mas eles não souberam aproveitar. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Deus, ele está dando tempo suficiente para as pessoas se entregarem, para as pessoas abandonarem o pecado.
Só que as pessoas não estão sabendo aproveitar esse tempo que está sendo dado pelo próprio Deus. E isso é triste, porque o fruto dessa desobediência, essas pessoas vão colher mais cedo ou mais tarde. A abertura do 7º selo tem consequências terríveis. Mas antes disso, há aproximadamente meia hora de silêncio, como se fosse uma espécie de espera da parte de Deus, para que as pessoas na terra pudessem reconsiderar os seus caminhos e se voltar para Ele. Resumindo, os selos anteriores, temos na abertura do 1º selo uma voz poderosa que diz: vem. É possível também traduzir como vai ou adiante. O mesmo se dá com a abertura do 2º, 3º e do 4º selo. A abertura do 5º selo traz um enorme abalo no céu e na terra. Terror e espanto tomam conta de todos os seres humanos. Na abertura, olha só, na abertura do 7º selo, ao contrário dos demais, não se ouve nenhuma voz e não se percebe nenhum movimento. Assim, uma interrupção que causa reverência. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Todo o céu está quieto. Silenciou-se o grandioso louvor de todas as miríades celestiais. Agora, olha só o que fala no versículo 2 ao 4. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, olha só. A Bíblia se refere a muitas trombetas. Umas serviam para convocar o povo à guerra, outras eram usadas em festas. Havia as que serviam para reunir o povo e as que anunciavam um povo rei, e as utilizadas durante a construção do templo. Todas elas eram tão somente indicações proféticas das trombetas celestiais, cuja plenitude divina vemos aqui 7 trombetas que procedem do 7º selo. Este é o dia do Senhor, que abrange um período de juízos de 7 anos. O profeta Sanfonias chamou de dia de trombeta. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama
até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Esse texto você vai encontrar em Sinfonias, no capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Então parece haver aqui um paralelo entre as trombetas que Gideão deu aos seus 300 homens e estas que os 7 anjos receberam. Naquela oportunidade, Gideão usou apenas as trombetas, os cântaros vazios e as tochas de fogo. Aleluia! Isso foi suficiente para que, da parte de Deus, os midianitas entrassem em desespero e se matassem uns aos outros. No caso do 7º selo, os 7 anjos tocam as suas trombetas para a guerra contra Satanás. E é o próprio Senhor Jesus quem acaba com ele. Isso daqui é uma informação muito importante que está chegando até você. Porque o livro do Apocalipse mostra claramente a derrota definitiva de Satanás. E tudo que o diabo quer é que as pessoas descubram que ele vai ser derrotado. Por isso que há um conflito, há uma luta muito grande para as pessoas meditarem no livro do Apocalipse. Uma vez Satanás, sabendo que o seu fim está próximo, ele não quer que as pessoas saibam disso, que essa informação chegue até as pessoas. Entenderam? Olha só no versículo de número 3 ao 6, que diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aleluia. Tudo indica que este outro anjo seja o Senhor Jesus Cristo, pois já fortes argumentos, ou melhor, pois já fortes argumentos que comprovam isso, especialmente quando se faz um paralelo com o sumo sacerdote de Israel. Agora, é importante você saber disso daqui, porque o livro do Apocalipse é um livro de revelação. Tem muitas alegorias. A gente encontra no livro do Apocalipse
coisas que são espirituais, que foi uma revelação muito forte que o Senhor Jesus deu para o apóstolo João na ilha de Pátimo. Este outro anjo tem de ser o sumo sacerdote celestial, que realiza tarefas do altar com um incensário de ouro com muitos incensos que lhe foi dado, para oferecê-lo juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono do Altíssimo. Os termos, as orações de todos os santos, se referem às orações de todos os convertidos de todas as épocas em dois sentidos. Primeiro, em relação a Deus, são aroma suave que sobe à sua presença. Quando verdadeiros cristãos manifestam dependência dele através das suas orações. Então aqui, quero te dizer uma coisa. Quando você dobra os joelhos para orar, você está mostrando dependência do Altíssimo. Por isso que é importante você levar uma vida de oração. Você mostra o quanto você depende de Deus. Segundo, em relação à terra, são juízos que têm de acontecer pelo simples fato de que não tem desculpa aqueles que não quiseram a salvação. Olha que palavra forte. Não vai ter desculpas para aquelas pessoas que vão perder a salvação. Isso aqui eu quero deixar claro. Deus não tem prazer na morte do perverso? Ele não tem. Só que no grande dia, no juízo final, muitas pessoas vão ir para o inferno, para o lago de fogo, aonde há choros e ranger de dentes. Essas pessoas não vão poder dar desculpas, não vão, porque oportunidades elas tiveram, mas elas não souberam aproveitar. Aí eu te pergunto, você tem aproveitado as oportunidades que Deus ele tem te dado? Ou você tem desperdiçado? Você tem investido o seu tempo em quê? Você tem investido na tua salvação? Oração, jejum, meditação na palavra de Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem se reunido como igreja com outros irmãos? Ou você tem se envolvido mais com as coisas e os prazeres deste mundo? O que vai determinar no dia do arrebatamento aqueles que vão subir e aqueles que vão ficar, vai ser a vida de oração que os cristãos estão tendo. Porque a oração é o nosso combustível para a gente se manter na fé. O pecado, ele vai te afastar da oração. Só que a oração, ela te afasta do pecado. Quer dizer, se você não tem tido uma vida de oração, com certeza você tem praticado o pecado. E olha só, Jesus disse: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Você nota que em Mateus capítulo 6, os discípulos chegam até o Senhor Jesus pedindo para que o Senhor Jesus ensinasse eles a orarem. E existem duas maneiras que eu quero te dizer aqui para você aprender a orar. Podem existir outras, mas eu vou falar aqui duas maneiras para você aprender a orar. Primeiro, você aprende a orar com quem ora. O seu pastor, ele leva uma vida de oração? Quando ele está pregando, ou quando ele vai pregar, quantas mensagens que você já ouviu do seu pastor, ele falando a respeito da oração? Se ele não leva uma vida de oração, ele não pode te ensinar a orar. Na verdade, se ele não leva uma vida de oração, ele não deveria nem estar pregando, não deveria nem ser pastor. A segunda maneira que eu aprendo a orar é orando. Você tem que orar. Você tem que orar. E olha só, os discípulos não chegam para o Senhor Jesus pedindo, olha, me ensina a abrir os olhos do cego. Me ensina a fazer o coxo andar. Me ensina a purificar leprosos. Não. Os discípulos falam para o Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Por isso também, nenhuma oração que tenha como motivo perdão, pessoal, eu sou humano, eu espirro, tá? Fique tranquilo. Por isso também nenhuma oração que tenha como motivo o reino e a vontade de Deus ficará perdida ou cairá no esquecimento. Por outro lado, aqui está a explicação do porquê de muitas orações não serem respondidas, mesmo quando feitas em o nome do Senhor Jesus. Porque qual foi a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Por que muitas pessoas não têm a oração respondida, mesmo quando são feitas no nome do Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a oração é segundo a própria vontade. Ou seja, orações que expressam apenas objetivos mesquinhos, pessoais e egoístas. Então, essas orações, elas não são respondidas. Tá certo? Por isso que a sua oração, ela tem que ser feita desta maneira. Senhor, seja feita a tua vontade. Que seja feito o teu querer. Que seja feito conforme a tua vontade. Que nem eu vi uma oração nas redes sociais da seguinte forma: Pai, se não for da tua vontade, não permita que chegue até a mim. Olha que oração sincera, bonita. Essa oração vai ser respondida. Tá certo? Agora, para a gente finalizar, o fogo do altar é o fogo do sacrifício, que consome, significa, portanto, juízo. E é justamente ele que é
lançado sobre a terra. Os juízos da abertura do sétimo selo trazem consequências tão terríveis e inimagináveis que chegam a ser divididos em trombetas. Isso é muito forte, pessoal. Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 49. Diz assim: o Senhor Jesus disse, com relação a esses dias: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.